Olá, senhores pais, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês uma palestra sobre o assunto que mais está nos angustiando ultimamente. Meu nome é Cristina Duarte, sou professora já há mais de 20 anos e eu quero compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu só tentar tirar isso aqui. Aí, melhor assim, ótimo. Então, sejam bem-vindos à Jornada dos Super Pais, e eu vou trazer para vocês alguns vídeos de uma série de vídeos que eu quero produzir, onde o objetivo é a orientação aos pais. Então, se você quiser compartilhar esse link com outros pais que possa ajudar, fique à vontade, compartilhe, se inscreva no canal. Então, esse vídeo ele vai estar aí no canal, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir. Eu vou deixar ele aberto, porque é uma orientação muito importante para que os pais, nesse momento, eles se sintam um pouco mais acolhidos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como você pode ajudar o seu filho a ser um vencedor. A preocupação da maioria dos pais é falhar na missão de educar os seus filhos. E nesse momento de pandemia, essa ansiedade, essa angústia, ela se faz mais presente, porque em alguns momentos, ou na grande maioria dos momentos, os pais ficam imaginando que não vão dar conta. E essa angústia, ela faz com que a criança perceba essa ansiedade, essa preocupação, e muitas vezes a criança distorce aquilo onde ela deveria estar, que é na aula, né? É nas atividades recreativas, é em sua brincadeira, porque ela percebe que o pai e a mãe estão muito, muito preocupados. Isso não quer dizer que você não tenha que se preocupar, não é nesse sentido que eu estou falando com você. Você, como pai e mãe, assim como eu sou também, você com certeza vai se preocupar com o futuro do seu filho. Mas vamos lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, sejam muito bem-vindos. Então, meu nome é Cris Duarte, eu sou pedagoga, educadora física, coach e psicanalista em formação, tá? E o objetivo aqui desse trabalho, dessa palestra, com esses vídeos da Jornada dos Super Pais, é aliviar essa ansiedade das famílias que se preocupam com o desenvolvimento dos seus filhos. E eu espero que essas aulas ajudem vocês a equilibrarem esse momento, né, que estão vivendo aí, e que isso possa proporcionar a vocês incríveis experiências de poder conviver muito mais que seu filho nessa busca incessante aí pelo aprendizado. A gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer e que a gente ainda nem tem noção de como vai ficar. Só que nesse momento, eu, quanto professora e eu, quanto mãe, eu sei dizer para você também aquilo que a gente pode melhorar, né? Aquilo que a gente consegue aliviar e equilibrar. E a intenção aqui não é passar a lição de moral, a intenção aqui é te ajudar realmente a pensar em coisas que muitas vezes nós não pensamos. Então, eu ouço muito dos meus pais, professor, eu não me formei para ser professor, eu sou mãe. E aí eu respondo para eles, eu sei e eu compreendo essa sua angústia. Você não tem a didática de um professor, mas você é tão capaz quanto um professor de ajudar o seu filho em momentos. É óbvio que você não tem informação e que muitas coisas vão sim ficar falhas. Vão sim. Você vai ter momentos em que você não vai dar conta. Mas isso faz parte desse momento, porque ninguém estava preparado para isso. E eu quero te deixar muito tranquilo. Eu quero que você acalme seu coração, porque esses vídeos que eu vou trazer para você é exatamente para te auxiliar nessas conquistas, nesses pequenos passos com seu filho ou com a sua filha, para que você entenda que o pai e a mãe, eles estão momentaneamente fazendo uma pequena função do professor, uma pequena, mas que eles não são professores. Nós estamos unindo forças, tá? E eu, quanto pedagoga, te digo assim, que é muito importante a presença dos pais, e a gente vai falar sobre isso nesse momento aí da pandemia. E, professora, como que eu vou começar, professora Cris? Por onde que eu vou começar? Deixa eu tirar essa janelinha aqui, que é para a gente poder... Opa, aí. Muito bem. E por onde que eu começo? Eu começo por iniciar com pequenas emoções dentro de casa, pequenas ações dentro de casa, né?
Então, desenvolver com seu filho um momento de confiança, de descontração. Olha aí, um pai brincando de ginástica com o filho. Então, provavelmente é um pai que está fazendo alguma atividade, algum exercício em casa. Ah, professora, eu não faço exercício nenhum na minha casa. Então, talvez esteja no momento, e além de você começar a cuidar da sua saúde, do seu corpo físico, você também passe a colocar o seu filho, a sua filha dentro dessa atividade física. Como essa imagem aí dessa mãe que ela está cozinhando junto com as duas filhas, né? Geralmente a gente toma conta da cozinha e faz a comida para o filho comer, mas nesse momento seria mais interessante em todos, mas nesse momento seria mais interessante que você conseguisse trazer esse filho para perto de você, porque é uma ação diferente daquilo que ele já vive, né? Mostre a ele que a família está sempre do lado dele, independente do que acontecer. E essa demonstração de carinho, de cumplicidade, vai fazer com que ele se abra ainda mais para os desafios que virão, tanto na vida escolar, quanto na vida adulta, na vida atual agora. Você vai estar preparando seu filho para emoções, né? Sendo elas boas ou elas ruins. E também vai estar ensinando ele a criar estratégias de vivência e convivência que muitas vezes você deixa passar. Às vezes a vida ensina sozinha, não tem aquele ditado, né, que quem apanha sempre cresce mais? Então, vem daí. Essa ideia de que quanto mais difíceis são as coisas, mais estratégias nós precisamos criar. E a criança, ela tem essa habilidade muito bem construída se a família estiver junto, tá bom? Os estudos sempre em dias e brincadeiras também. Então, nesse momento agora da pandemia, muitos pais acabam por cobrar demais dos filhos e esquecem que os dois têm que andar junto, a brincadeira e os estudos. Então, aí já é uma regrinha mais de casa mesmo, né? É uma conduta da família em fazer acordos com seus filhos. Então, que hora vai acordar? É um combinado. Se fosse na escola e seu filho estudasse de manhã, ele não teria que acordar num horário determinado? Em casa precisa acontecer a mesma coisa, né? Então, combinar em que momentos vai ser momento de aula, de estudo, e que momento será de diversão. A criança, ela não precisa ocupar o dia inteiro para uma lição, né? Não estou aí junto com você, você que está recebendo esse link para assistir, talvez tenha uma visão diferente ou que tenha uma vida diferente em relação à escola, mas eu acredito sim, fielmente, que a sua criança não fica o dia inteiro na frente de um computador estudando. Ela tem o período dela de aula, sendo ele online em tempo real, sendo ele gravado. Então, acorde com essa criança, faça um acordo com ela, em que momento ela vai sentar no cantinho dela. Coloque um cantinho onde ela vai poder estudar. E nunca deixe a criança solta em qualquer lugar, no sofá, na cama. Tem ali um local para que ele estude, tá bom? Estimule seu filho a gostar de estudar e de ler também. E evite frases aí como do tipo, essa escola ou essa professora não prestam, né? Eu nunca estudei e nem por isso eu morri, eu ainda continuo aqui. Ou se estudar desse dinheiro, todo mundo seria rico. Esse tipo de frase, esse tipo de fala para o seu filho faz com que ele conceba uma crença limitante, a mesma que talvez você tenha hoje e gostaria de se livrar, né? Então, você precisa perceber que essas crenças que mudaram o rumo da sua história, porque você acreditou tanto nisso, que você não fez o que tinha que fazer, e muitas vezes você se pergunta por que você não fez o que você gostaria, não realizou os sonhos, talvez por essas crenças, né? Por achar que um ou outro não presta, que a escola não era o bastante, que você, mesmo sem estudar, podia conquistar tudo, né? Que estudar não dá dinheiro. Essas crenças te limitaram, e uma vez que você repete essas frases para o seu filho, automaticamente você está criando na mentalidade dele essa mesma crença. E o seu filho vai reproduzir isso mais tarde. Então, é importante que sempre diga ao seu filho o quanto é importante estudar, o quanto é importante se dedicar, o quanto é importante ele ser responsável pelas atividades, o quanto vai ser bom para a vida dele, né? E deixe espaço também para as brincadeiras. Então, é aquele acordo, em que momento você estuda, em que momento você brinca, tá bom? Mas quando meu filho não quer ficar perto de mim, como eu posso ajudá-lo? Isso é uma pergunta que eu recebi de uma mãe
há uns 2 anos atrás, né? A criança tinha dificuldade de ter um acesso à mãe e ela não se sentia à vontade e a mãe queria muito se aproximar. Eles tiveram problemas aí familiares e esses problemas atingiram gravemente essa relação. Então, se você tiver esse problema com seu filho ou com a sua filha, em casa você precisa buscar um porquê, né? Da onde começou? Quando foi que começou? Existem algumas famílias que passaram por conflitos ou passam por conflitos, né? Onde a criança ela se fecha e ela resolve não contar com a parceria da mãe e do pai da ajuda. E muitas vezes essa criança se abre na escola, mas não se abre com o pai e com a mãe. Primeiro você vai precisar buscar quando foi que isso começou. Busca aí na sua memória, na história de vida seu e do seu filho, para você identificar em que momento que isso aconteceu. Não force essa relação, né? Mas pergunte o que há, se você pode ajudar, no que você pode ajudar, e buscar entender o momento dele também. Observe mais esses comportamentos e as falas do seu filho, porque a criança, ela expõe essas sensações, esses sentimentos, mesmo que você muitas vezes não preste atenção, mas ela está sempre expondo isso através de uma linguagem corporal, através de uma fala, ou até mesmo um comportamento de birra, de irritação, de ira, de falta de obediência, ela sempre vai estar gritando para você. Essa criança, de alguma forma, ela vai colocar para você que ela não se agrada da sua companhia. Respeite o momento dessa criança, mas não desista, né? E talvez seja a hora de buscar uma ajuda profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, né? Um psicopedagogo, alguém que possa realmente te ajudar nessa tarefa de aproximar-se da criança. Entender primeiro quando começou e por que começou é o mais importante, tá bom? Fico preocupado com o sistema à distância e temo que ele não aprenda. É uma das questões que mais eu recebo de comentário de pais, de amigas, né, de amigos, de casais, de pais separados. Eu tenho preocupação, professora, em o meu filho não aprender à distância. Então, vamos lá. Para que ele tenha sucesso nos estudos, em primeiro lugar, ele precisa de apoio. Só aí ele já vai se desenvolver naturalmente. E o que é o apoio? O apoio não é o pai e a mãe ali cobrando dele, com uma cinta na mão, um chinelo, e dizendo para ele que se ele errar, ele vai apanhar. E nem tampouco dizendo para ele o quanto ele está errando. O apoio é essa criança saber que tem uma família por trás desse ensino à distância, que independente do que acontecer, vai estar ali com ele. Só o fato dessa criança se sentir acolhida, só o fato dessa criança se sentir querida e importante, já muda tudo. Então, palavras, elas fazem muito sentido para as crianças, mas ações, demonstrações e atitudes dizem muito mais. Segure a sua ansiedade. Você que é pai, você que é mãe, vó, que está acompanhando essa criança, segure a sua ansiedade. Ele saberá pedir ajuda, né? Então, a criança, quando ela sente confiança no adulto e ela sabe que tem alguém ali para apoiá-la, e ela sentir dificuldade, ela vai pedir ajuda. Mas você precisa segurar a sua ansiedade. Muitas vezes, uma grande maioria, os meus alunos são menos ansiosos que os pais. Mas as crianças que são ansiosas, na maioria das vezes, é reflexo do comportamento dos pais. Então, você precisa segurar essa onda, porque você é o adulto da história, né? Ou pelo menos deveria ser, segurar um pouquinho essa onda e essa ansiedade. Não exigir que ele seja bom em tudo e muito menos melhor que os outros. Respeite a busca dele e o seu tempo. Então, eu vejo muitos pais preocupados em comparar seus filhos com os filhos dos outros. Porque fulano é melhor, porque cicrano fez toda a atividade, porque a professora mandou cobrar uma atividade que você não fez, como é que você não fez, por que você não fez? E muitos pais acabam travando essa criança. Porque essa criança, elas cobram tanto de ser melhor, de ser sempre boa, de estar sempre no 10. Sabe aquele 10? Né? É uma falha muito grande. Na minha época de escola, havia uma comparação muito grande de nota, porque antigamente a nota era o mais importante. Temos ainda o sistema de avaliação com nota, temos, eu não sou muito a favor, confesso
que eu não sou muito a favor do número, mas é um registro que nós temos que fazer, né? Então, isso é nacional, mas acontece que a nossa ideia de nota, ela precisa mudar, o nosso conceito de avaliar o nosso filho precisa mudar. E para ele mudar, sua mentalidade tem que mudar também. É parar com essa comparação do seu filho com o filho dos outros, é parar de comparar o seu tempo com o tempo dele, é evitar essa cobrança excessiva para que ele seja sempre o 10, o 10, o 10, o 10. Nem sempre a pessoa, nem sempre o ser humano que se torna 10 na escola é um 10 em ser o ser humano, de valores humanos. Então, esse conceito de avaliação precisa ser bem trabalhado com o seu filho, com essa criança, porque às vezes ela está com uma dificuldade e ela se torna temerosa, ela tem medo de perguntar para a mãe e para o pai, com medo de ser julgada como não muito inteligente, como não perfeito. E ao invés de você ajudar seu filho, você vai estar atrapalhando. Elogie as suas tarefas escolares e não esqueça sempre de dizer que está do lado dele sempre, tá? Converse com ele, deixe clara a necessidade de estudar, por que que isso é muito importante para a vida dele agora e para o futuro. Não foque só no futuro. Tem pais que ficam o tempo inteiro preocupados com o futuro e esquece do presente. A profissão dele ainda não foi escolhida, né? E mesmo que ele tenha aí já uma ideia do que ele quer fazer na vida, essa parte não é a mais importante ainda. A mais importante é o agora. Então, não fique focando no futuro, porque você cria criança ansiosa, uma criança ansiosa por aquilo que ainda não veio. Ele precisa viver o agora, na vida, na escolaridade. Né? Não se sinta culpado também por não ter, por trabalhar muito, né? Por ter que trabalhar fora, por você não conseguir dar tudo para o seu filho, porque você tem que cuidar de casa, você tem que administrar, você tem que cuidar dos outros filhos e ainda tem que ajudá-los nas tarefas escolares. E muitas vezes você não consegue dar conta de tudo num dia. E atrasa uma atividade, atrasa uma outra, né? Ou você não conseguiu se dedicar naquela semana como gostaria. Mas você precisa conversar com a sua criança, para que ele entenda que você está se esforçando e que ele reconheça esse esforço como algo bom, algo produtivo para a vida dele. Porque, afinal de contas, é um exemplo, o pai e a mãe estar trabalhando. Eu estou falando daquele pai e mãe que se esforça em trabalhar, mas também se esforça em acompanhar. Não aquele pai e mãe que pensa muito só trabalhar e não se esforça em acompanhar a vida escolar do filho, tá? Então, são coisas diferentes. Mas, num geral, você precisa conversar com essa criança e justificar, explicar para ele o porquê que naquele dia você não pôde e o que você pode fazer para ajudá-lo. Faça combinados com seu filho. E se preocupe bastante com a agora dele, como disse, né? Evite dizer que está preocupado com o futuro dele. Eu ouço muitos pais assim, mas eu estou preocupado com o futuro dele. O que vai ser do futuro do meu filho? Futuro, 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 futuro. E essa criança reproduz isso na fala, na aula. Né? Os meus alunos muitas vezes reproduzem isso. Porque não, meu pai está preocupado com o meu futuro. Viva o agora, dê o melhor agora. Faça essas aulas, né, com cuidado, esse acompanhamento com cuidado, com carinho. Dê seu melhor, agradeça o fato de seu filho e sua filha estarem vivos e eles estarem saudáveis e ainda terem esse recurso. Imagine se nós estivéssemos numa era em que nós não tivéssemos esse recurso que nós temos hoje, que é a internet. Então, ela é para o bem, mas ela é para o mal também. Mas nesse momento, ela está nos ajudando. É a única ferramenta que nós temos, né? E participe sempre. Aproveite o privilégio de participar da vida do seu filho. Agradeça por ele estar vivo, por você poder fazer parte desse momento da vida dele. Eu sei que muitas vezes os pais reclamam, falam assim: poxa vida, eu tenho que ficar fazendo o papel do professor, é o professor que recebe, sou eu que tenho que dar aula. Acontece que nesse momento, se o professor pudesse estar dando a aula dele lá, né, presencial, com certeza todos estariam. Mas não é assim que acontece. E olha o privilégio que você tem de estar mais próximo dos seus filhos. Existem muitos pais que sempre reclamaram por trabalhar muito e não terem tempo para os seus filhos. E hoje, que estão numa situação em que tem esse tempo para ficar com os filhos, também estão reclamando por estarem demais com os filhos. Então, a gente precisa equilibrar esse sentimento, respirar fundo e entender que errar é humano, faz parte do aprendizado e está tudo bem. Se você não for a melhor
professora para o seu filho, está tudo bem, você não estudou para isso, você não precisa ser a melhor, você não precisa ser professor ou professora, você só precisa dizer para ele que você está do lado dele e precisa gerar uma conexão, uma comunicação com o professor, né, com esse pedagogo, para que ele possa te ajudar nas suas necessidades. Mas se você não disser o que está acontecendo, esse professor também não vai conseguir te ajudar e o seu filho vai te sentir muito, muito, muito angustiado e ele também não vai conseguir te ajudar. E isso vai virar uma bola de neve emocional, fazendo com que todos se congelem e parem de tentar. E a ideia daqui dessa aula do vídeo é que você não pare de tentar, né? E você pode participar de momentos especiais e ajudar a construir um adulto de caráter, feliz e bem resolvido. Então, o primeiro passo é esse. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, que alguns insights possam tomar conta da sua mente, que alguns estralos mentais deem aí na sua cabeça e que você consiga realmente entender que é nesse momento que o seu filho está precisando de você e você do seu filho, assim como a escola da família e a família também precisa da escola. E todos juntos nós vamos conseguir. Se você conhece alguém que está tão angustiado quanto você, se você conhece alguém que também gostaria de ouvir essas palavras, compartilhe esse link, esse canal, ajude a crescer também, tá? O canal Cris Duarte na Prática, e lá no Instagram você me acha como @mentora.crisduarte, um trabalho com mulheres, né? Então, nesse momento eu estou escolhendo os vídeos, estou trabalhando esses vídeos aí de orientação aos pais, porque é um momento que pede, né? E não é um momento só para a mulher, não. É um momento para o pai e para a mãe, para o vô, para a avó, para o tio, para a tia, para aquele cuidador da criança, né? Porque família é isso, é um cuidando do outro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, faça uma pergunta, de repente a sua pergunta consegue virar um vídeo, né? De repente é um tema interessante para eu trazer para um próximo vídeo e poder contribuir um pouco mais com você, viu? Então, fique com Deus, um abraço e até!